Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 10 do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição do dia 7 de dezembro de 2025. Fique comigo até o final desse vídeo e você será edificado e enriquecido através desta aula. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Meu amigo, você não é apenas um corpo que vive. Por isso, o que te define não é o que você sente, mas o que o Espírito te torna diante de Deus. Meu amigo, a nossa lição de número 10, ela tem um tema central que diz: o Espírito, o âmago da vida humana. Essa lição de número 10, ela é dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico da nossa lição, o sopro divino, a concessão do Espírito. Esse primeiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o fôlego da vida. Segundo, a singularidade do Espírito. Terceiro, a tênue divisão. Segundo tópico da nossa lição, que diz: Espírito, pecado e santificação. Esse segundo tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, pecados do Espírito. Segundo, raízes do pecado. Terceiro, vencendo o pecado. Terceiro tópico da nossa lição de número 10, regeneração e adoração. Esse terceiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o novo nascimento. Segundo, em espírito e em verdade. Terceiro, um espírito quebrantado. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Zacarias, capítulo 12, o versículo de número 1. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe dessa lição de número 10 está recheada com cerca de 4 referências bíblicas. Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo 1, João capítulo 4 e o versículo de número 24. Lembrando, não abra mão da leitura bíblica diária. Faça o acompanhamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para que no domingo pela manhã a sua aula seja uma aula mais bíblica. E sempre que você for fazer a leitura bíblica em classe, sempre peça para que um aluno faça a leitura um após o outro, para que a sua aula se torne uma aula mais dinâmica e mais participativa. Meu amigo, meu aluno, meu professor, hoje juntos vamos descobrir o que Deus depositou no Espírito e o que o pecado tentou deformar e como o Espírito Santo pode restaurar isso. Primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico da nossa lição, que diz: o sopro divino, a concessão do Espírito. Meu amigo, em Gênesis capítulo 2, o versículo de número 7, a Bíblia diz que Deus soprou no homem e ele foi feito alma vivente. Ou seja, a vida espiritual não nasce do esforço humano, mas da doação divina. O fôlego não é apenas oxigênio, é origem, é propósito, é autoridade. O fôlego que te mantém vivo é o mesmo que te lembra que você pertence a Deus e que Deus soprou vida em você. Zacarias, capítulo de número 12, o versículo de número 1,
Deus formou o espírito do homem dentro dele. O espírito humano é singular, é diferente dos anjos, é diferente dos animais, feito para comunhão, para revelação e para resposta. É a parte que mais se parece com o Criador. Em Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 23, o apóstolo Paulo fala sobre o espírito, o corpo e a alma, a tríplice divisão. O espírito é o relacionamento com Deus, consciência espiritual e direção. A alma são os pensamentos, as emoções e as decisões. O corpo é a ação, é o movimento e a expressão. E qual é o problema moderno? E eu acho interessante você esclarecer isso para a classe. O problema é que as pessoas querem viver pelo corpo, sentir pela alma e ignorar o espírito. Por isso, meus irmãos, a vida só encontra ordem quando o espírito governa, a alma obedece e o corpo executa. Segundo tópico da nossa lição: espírito, pecado e santificação. Existe pecado do corpo, ações, pecados da alma, intenções e pecados do espírito, rebelião. Pecado do espírito é o desligamento interno, resistência à voz de Deus e orgulho espiritual, como dureza, indiferença, religiosidade sem vida, altivez e autossuficiência. O pior pecado não é o que suja as mãos, mas aquele que traz dureza para o coração. O pecado anestesia o coração. Ele tira a sensibilidade, cria paz falsa e gera tranquilidade vazia. O ser humano continua funcionando, mas espiritualmente desligado. Tiago, no capítulo 1, mostra o processo de atração, de engano e de morte. Uma pergunta a se fazer nesse segundo tópico da nossa lição de número 10. Como vencer o pecado? A vitória começa no espírito e não no comportamento. Vencemos o pecado quando o espírito volta a responder, quando a sensibilidade ela retorna, quando o coração se quebra, quando a luz se expõe, quando o arrependimento ele não é remorso, mas ele é sincero, quando o espírito ele volta a dominar. O pecado entra pela alma, mas morre quando o espírito ele é reacendido. Oh, glória a Deus! E quantos podem digitar aleluia nos comentários. Terceiro tópico da nossa lição, que nos diz regeneração e adoração. Meu amigo, nascer de novo é receber vida espiritual de Deus. Não é reforma moral, mas regeneração espiritual. O Espírito Santo desperta aquilo que estava morto. O novo nascimento não melhora o velho espírito, ele cria um espírito novo. É como eu sempre digo, Deus não quer que você melhore, Deus quer que você nasça de novo. Deus não quer um você melhorado, Deus quer um você que nasceu de novo. No Evangelho, você não entra para melhorar, no Evangelho, você entra para nascer de novo. É um novo homem, é uma nova mulher, é um novo jovem, é um novo adolescente para a honra e glória do nome de Jesus. Pois aqui você não entra para melhorar, aqui você entra para nascer de novo. Em João, capítulo 4, versículo de número 24, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E Jesus disse que Deus é espírito e quem o adora deve ir
ao lugar onde ele habita. Espírito, adoração verdadeira, não nasce na emoção, mas nasce no espírito. Por isso, a adoração, ela é espiritual antes de ser musical, litúrgica ou emotiva. Você sabia que quando você dá testemunho de crente, você está adorando a Deus? Você sabia que quando você compra e paga, você está adorando a Deus? Você sabia que quando as pessoas reconhecem Cristo na sua vida, você está adorando a Deus? Você sabia que quando você é honesto em seus negócios, quando você fala a verdade, quando você trata bem a sua família, quando você honra a tua esposa, quando você honra o teu marido, você está adorando a Deus? Porque Deus não é adorado apenas através dos instrumentos, através de músicas, mas também através de atitudes, através de ações. O salmista, no Salmo 51 e o verso de número 17, ele deixa bem claro que o espírito quebrantado atrai o próprio Deus. Queda não quebra o espírito, mas o orgulho, sim. Quebrantamento devolve a sensibilidade, direção e a verdadeira adoração. Deus não resiste ao espírito que se dobra, e o diabo não resiste ao espírito que se levanta. Oh, glória seja dado ao nome de Jesus. Em conclusão, o Espírito é o lugar onde Deus sopra, onde o pecado tenta calar e onde o Espírito Santo reacende. É o ponto mais profundo do ser humano, é o âmago de tudo. A vida espiritual não é sobre comportamento, é sobre quem governa o seu espírito. Se o espírito está vivo, tudo floresce. Se está apagado, tudo adoece. O homem vive quando Deus sopra, morre quando o pecado cala e renasce quando o Espírito reacende. Hoje, Deus te chama de volta ao centro da vida, o Espírito. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Porque assim fazendo, você vai estar abençoando esse canal, vai estar abençoando sua classe e vai estar abençoando a sua vida. Nós temos uma meta de bater 500 inscritos ainda nesse trimestre. Então compartilhe esse vídeo com mais alguém.